Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Miramês, para mais um encontro, para mais um aprendizado, mais um estudo. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, se encontre presente no meio de nós. Nós já temos aí o tema exposto ali. Silvio vai ser o nosso expositor, já está conosco. E queremos agradecer a presença de todos, que possamos ter uma reunião, uma palestra com muito aprendizado, com muita energia, com muita vibração para todos. Então vamos fazer a nossa prece para que possamos dar início. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que abraça todos os seus filhos e não deixa nenhum se perder. E nessa caminhada, trazendo para nós todos os ensinamentos de seu Filho, Jesus, nosso Mestre, nos direcionando para que possamos atingir o nosso objetivo de sermos melhores a cada dia, de podermos colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou, amar o próximo, e que possamos também aprender a nos amar. Jesus, nosso Mestre, ilumina e abençoa a cada irmão aqui presente, aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes, que possamos levar a luz, a alegria, a harmonia e o equilíbrio a todos. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Então, convidamos o Silvio para fazer o estudo com nós. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Que a paz do Cristo possa estar com cada um de vocês. Hoje nós somos convidados a falar da parábola do bom samaritano. E essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e está no Evangelho de Lucas. E vamos consultar depois. Mas Jesus vai falar aqui da parábola do samaritano, e é uma coisa que a gente pode refletir, é por que Jesus usou a figura do samaritano. Por que ele não usou dentro das suas parábolas a figura de um outro personagem, de uma outra etnia da sua época? Porque tinha tanto um judeu, aqui não falou do judeu, um judeu ajudou o samaritano, ou um galileu, e assim vai. Mas nós vamos ver que essa parábola do samaritano, ela tem a ver simplesmente com nós olharmos o nosso próximo como a nós mesmos. Porque Jesus coloca que os mandamentos, eles se resumem a dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então essa parábola do bom samaritano é simplesmente um ensinamento que Jesus nos dá sobre o amor e também sobre a benevolência, a misericórdia que a gente tem para com o próximo. Então tudo isso vai engajar dentro dessa parábola. Então é muito importante. Agora, a figura do samaritano nessa parábola, ela tem, eu acredito, quando Jesus coloca a figura do samaritano, ele tem um objetivo. Jesus não ia colocar a figura do samaritano sem nenhum objetivo. Porque tudo que ele fazia, ele tinha um objetivo de ensinamento. Ensinar aqueles que o seguiam, e toda a humanidade que vinha depois. Porque tudo que ele falou foi escrito nos Evangelhos e está aí para a gente aprender. Então a gente tem que aprender com o samaritano. Então eu trouxe aqui um pouco da história que eu acredito que está envolvida nessa parábola, da questão do samaritano. Muito bem. Tudo começa com Jacó.
patriarcas, Jacó. E Jacó tinha 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos. Ele tinha 4 esposas, né? Tinha 4 esposas. E aí o que acontece? Esses 12 filhos de Jacó, eles vão formar tribos, né? O que acontece? Um dos filhos de Jacó é José. E José, ele tinha a fama de interpretar sonhos. E aí, no decorrer da história, quem quiser conhecer essa história a fundo, tem um livro chamado O Chanceler de Ferro, que vai contar exatamente a história de José, né? Então, o Chanceler de Ferro, José vai trabalhar então como faraó, como faraó, e ele tem um sonho de que haveria 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. E nesses anos de vacas magras, o povo de José, o pai de José, Jacó, os irmãos, passaram fome, né? Então José então eles vão pedir ajuda. Eles não sabiam que era José, eles vão ler o livro, não sabiam que era José, porque José tinha sido vendido como escravo, por seus irmãos, não todos, né? Então eles não sabiam que José era um braço de ferro do faraó. Então eles foram lá, pediam apoio, pediam comida, etc. E José reconhece eles, mas eles não reconhecem José no primeiro momento. Então José traz esse povo todo, tá? E instala esse povo todo no Egito, certo? Só que o tempo passa, esse povo todo aí, já com suas famílias, filhos, etc, tudo mais, cresceram, tá? E viraram escravos do Egito. Porque após a morte de José, que era o braço de ferro do faraó, o tempo se passou, acabou que a figura de José foi esquecida e o seu povo foi tornado escravo. Tá? E isso ficou 400 anos como escravo do Egito. Tá? Até que Deus manda Moisés. E aí surge o êxodo. Aí Moisés tira todo esse povo, que são os hebreus, do Egito, e leva para a terra prometida. Chegando na terra prometida, eles vão dominar aquela terra e vão formar grupos, agrupamentos. Durante o êxodo, cada patriarca aqui, cada filho de José, ele tinha a sua família, então ele tomava conta daquela família. Então aqui, foi crescendo, virou uma tribo, na época. Então tinha-se essas tribos, tá? E aí o que acontece? Tá? Durante esse êxodo, que demorou 40 anos, Deus utilizou esse êxodo para trabalhar várias coisas na personalidade dessas tribos. Entre elas a união, todos permanecessem unidos. Entre elas a questão do Deus único, e Moisés pregava, o Deus único, tá certo? E assim vai. Então Deus estabeleceu com esse povo uma aliança e ensinou esse povo, durante essa trajetória. Então, chegando ali então, na terra prometida, formou-se então, cada um pegou uma terra, cada um pegou um terreno, uma porção de terras, os patriarcas foram dominando, e aí criou-se então as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, com exceção de José, que já tinha morrido, na verdade aqui todos já tinham morrido, mas tinham as tribos,
Mas na época de José, os filhos de José, né, pegaram, né, cada um deles pegou uma tribo, com as duas tribos. Né? Muito bem. Então aí começa então a história desse povo de Israel, né? Que inicialmente é um povo unido. Né? E aí formou ali, ó, cada um pegou uma região, e aí essa região inicialmente vivia unida, tá certo? Então vocês têm aí as regiões, tá? O que acontece então? Tá? Durante esse êxodo, foi estabelecido um governo tribal. Então, o chefe da tribo era o governante, ele que ditava as regras, né? E os chefes das tribos eram os anciões, mais velhos. Tá? Eles que comandavam tudo, certo? Passado isso, depois que eles já chegaram nas terras prometidas, estabeleceram o território de cada um deles, o governo já não era mais feito pelos anciões. Né? Aí chegou a época dos juízes. Então eram os juízes que davam as regras, ditavam as regras. Certo? E entre esses juízes tinham Gideão, Sansão. Né? Passada a era dos juízes, veio a era da monarquia, né? Dos reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. Né? Depois de Saul foi Davi. Rei Davi. Depois do rei Davi foi seu filho Salomão. Tá? Até aqui, até Salomão, essas 12 tribos permaneceram unidas. Só que quando Salomão morreu, quem assumiu foi um dos filhos dele, chamado Roboão. Roboão. Só que o que acontece? Esses reis, né, Saul, Davi e Salomão, eles não eram perfeitos. Então é claro que algumas decisões deles o povo não gostava, mas seguia, mas não gostava. E isso foi gerando um pouco de intriga entre os povos. Né? De modo que quando Salomão morreu e Roboão assumiu, essas tribos se rebelaram. Não queriam o comando de Roboão. Tá? Então houve uma fusão. Né? Fusão não. Né? Houve um racha, uma quebra nessa união. As tribos que eram unidas agora não mais eram unidas. Tá certo? E aí o que acontece? Teve uma desunião entre elas. Né? E essa desunião veio por vários motivos que eu falei com vocês. Eles não eram perfeitos. Então eles cometiam muitas coisas erradas. Né? Então, por exemplo, Salomão, ele casou com várias mulheres. Né? E essas mulheres, filhas de governantes de outros reinos, tá? Elas trouxeram costumes do seu reino para essas tribos. Tá? Muitas delas, né, creem em outros deuses. Né? Lembrando que essas 12 tribos acreditavam em um Deus único. Então, nesses casamentos de Salomão, né, veio costumes de fora para dentro das tribos. Entre eles, né, a questão do Deus, o único que não tinha mais, tinha vários deuses. Né? Outra coisa que tinha também, né, o povo já não era mais aquele povo homogêneo. Então passou a viver, né, nessas terras pessoas que não eram das tribos, certo? Então isso provocou uma desunião, né? E aí o que acontece? Essas 12 tribos não concordaram com Roboão, que era um dos filhos de Salomão, tá? E elegeram um filho de escravo, que era Jeroboão,
para governar as outras tribos. De modo então que essas 12 tribos, elas ficaram divididas. Duas ficou com Roboão, que era a tribo de Judá e de Benjamim. O restante ficou com Jeroboão. Tá? Então o que acontece? Com isso, né, nessa mudança toda, aquele povo que era unido começou a ter a desunião, começou a ter, né, todo tipo de violência dentro dessas tribos, todo tipo de maldade. Tá? E aí o que acontece? Deus, que tinha feito uma aliança com esse povo, que prometeu tirar do Egito 400 anos de escravidão, levar para a terra prometida, e esse povo que era unido depois começou a desunião, começou a acreditar em outros deuses, começou com violência, barbaridade, etc. A coisa despencou, né? Então o que Deus fez? Quebrou essa aliança, né? Então pronto, olha lá para vocês verem, tá vendo? Então, na parte de baixo em vermelho, né, é o reino do sul, na parte de cima, Israel, o reino do norte, totalmente agora dividida, tá? A parte de cima, né, o reino do norte, ficou com o nome de Israel, ficou sob o domínio de Jeroboão, e a parte de baixo, em vermelho, né, que é o reino do sul, ficou com Roboão. E aí continuou essas intrigas, né? E o que aconteceu com as intrigas? Os seus inimigos, que eram os governantes vizinhos, que queriam dominar aquelas terras, aproveitou dessa desunião, porque aí agora eles estavam mais fracos, né? E aí aconteceu o que ninguém esperava, né? O reino do norte, né, que é Israel, foi invadido, né, por um povo, nós vamos ver qual, e o reino do sul, que é Judá, foi invadido por outro povo. E de novo eles foram para a escravidão. Olha para vocês verem, né? Muito bem. Uma diferença aqui, que como teve essa divisão, né, o povo de Israel, né, pegou como capital a Samaria. Olha para vocês verem, a Samaria, e o povo de Judá pegou como capital Jerusalém. Então gravem isso. Um povo pegou a Samaria e outro povo pegou Jerusalém como capital. Beleza? Muito bom. Então tá aí, ó. Após a morte de Salomão, que é por volta de 930 a.C., uma insurreição aberta levou ao rompimento das 10 tribos, né, do norte, e a divisão do país, né, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá, né? Este último, do território das tribos de Judá e Benjamim. O reino de Israel, com capital em Samaria, durou aproximadamente 200 anos. Uma coisa não foi rápida, né? Depois dessa divisão, durou aproximadamente 200 anos. E aí eles tiveram 19 reis. Tá? O reino de Judá, que era governado inicialmente em Jerusalém, que era a capital, ele durou 400 anos. Tá? Isso com o mesmo número de reis, né? Então olha para vocês verem, 200 anos depois a capital Samaria cai, 400 anos depois Jerusalém cai, né? E aí o que acontece? O reino de Israel, que é o reino do norte, foi tomado pelos assírios, isso em 722 a.C., tá? E o povo foi levado ao exílio. Pegaram muitas pessoas do reino do norte e levaram para o país deles. E, consequentemente, trouxeram outras pessoas para lá. Então, houve o quê? Uma mistura de povos. Está vendo? Então, olha para vocês verem. Tá? Depois, a Babilônia conquistou o Judá. Certo? Isso em 586 a.C.
tá? Destruindo Jerusalém e o templo. Né? O templo foi destruído várias vezes, né? O templo original da época de Jesus não é o templo lá que Davi construiu, foi destruído várias vezes. Uma delas é essa daí, tá certo? Beleza, muito bem. Então olha para vocês verem, olha o que Deus fez. Preparou todo um povo, só que o povo debandou. Então Deus permitiu que os seus inimigos entrassem e destruíssem tudo, né? Então os dois reinos estavam sendo agora comandados por dois povos diferentes, os assírios e os babilônios, né? Muito bem. Só que isso aí com o tempo foi revertido, né? Esses povos, eles retomaram os seus territórios, tá? E esses territórios novamente, né, voltaram aí o povo de Israel, tá? Só que o que acontece? Tinha aí duas características importantes, né? Os judeus adoravam um Deus único. O povo de Israel, do norte, adorava vários deuses, por causa da miscigenação lá do Salomão, as suas mulheres, etc. Tudo mais. Beleza. O que acontece então? Né? Então, em 722, né, quando os assírios vão lá tomar Israel, a Samaria, que era a capital de Israel, ela é tomada, né? Muitos da Samaria vão para cativeiro, outros vêm, etc. Então, com isso surgiu ali um povo que é uma mistura de povos, né? E essa mistura de povos deu origem aos samaritanos. Então, os samaritanos não é especificamente o povo que morava na Samaria, tá certo? Na época das 12 tribos, não é. Os samaritanos é aquela mistura de povos, de acordo com essa história que eu contei para vocês, tá? Então formou o povo samaritano. Ele era um povo misturado, né? Então eles tinham ali uma mistura cultural, tá? Então o que acontece? Quando esses reinos retomam para a mão, né, dos israelitas, dos judeus, né, essa mistura continua. Então daí vocês já estão vendo o início, né, da briga entre os judeus, né, e os samaritanos, né? E assim vai. Muito bem. Então tá ali. Então eu te mostro aqui, ó, nesse mapa ali, ó. Na parte de baixo tem a Judéia, na parte de cima, né, onde tem lá o mar da Galileia, né, tem a Galileia, e entre as duas tem a Samaria. Tem a Samaria que vivia os samaritanos. Só que devido a essa miscigenação, essas várias culturas, né, os judeus e os galileus acreditavam em Deus único, né, a Samaria, os samaritanos, né, acreditavam em vários deuses. Os samaritanos, né, que eram povos originais, acreditavam no Deus único, mas tinha gente que acreditava em vários deuses, etc. Tudo mais, né? E aí começou a briga, né? Começou a briga, tá? Então aqui eu trago um resumo. O que é o samaritano? Né? Eles não constituem uma corrente religiosa, né? Então, o samaritano não é uma religião, né? Eles fazem parte da Palestina romana, é um conjunto, né? É um conjunto de pessoas que vivem naquela região, né? Não é uma religião, tá? Eles eram observadores da lei de Moisés, mas só do Pentateuco, enquanto que os judeus aceitavam toda a Torá, né? A Torá é o Pentateuco mais os outros livros, tá? Eles acreditavam em um só Deus, né? A maioria, outros não, que eram um pouco misturados. Só que a Samaria, eles não reconheciam Jerusalém como capital religiosa e nem reconheciam o templo de Jerusalém como lugar sagrado, tá? Porque Jerusalém era um lugar sagrado para os judeus, né? E tinha o templo em Jerusalém, que era um lugar sagrado também para os judeus, tá? A Samaria não, os samaritanos não, né?
Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como um local sagrado, nem um templo. Tá? Eles tinham outro local sagrado, que era o Monte de Gerizim. Tá? É lá que eles acreditavam que era o monte sagrado. Tá? Muito bem. Para eles, o Messias esperado não era descendente de Davi. Então eles não reconheciam Jesus como o Messias. Tá certo? Então vocês estão vendo aí as várias divergências entre judeu e samaritano, né? Então isso gerou toda essa briga, toda essa aversão entre judeu e samaritano, né? Então tá aí, tá? Desculpa. Então pronto, eu falei com vocês que depois dessas terras aí, elas se uniram de novo, né? Isso sob o domínio romano, né? Os romanos, eles foram conquistando toda aquela parte, né? Então eles tomaram aquela região dos assírios, tomou a Judéia dos babilônios, e ficou um reino só, os romanos, né? E ali eles ditavam as regras deles, né? Então Jesus entra nessa história, né? Entra no reino romano, controlando tudo, né? Pressionando o povo, tá? Mas o conflito continua. Apesar desses reinos terem sido unificados por Roma, o conflito continua, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Nada que pertencesse a um samaritano podia ser tocado por um judeu. Então a versão era tanta que um judeu não tocava em nada que era do samaritano. Não tocava em copo, não tocava numa veste, não trocava uma palavra. Vocês estão entendendo? Então não tinha nada que o samaritano tivesse que o judeu tocasse, né? O judeu via o samaritano como impuros. A verdade é essa. Muito bem. Então vem uma pergunta. Jesus, como judeu, manteve esse distanciamento dos samaritanos, né? Então se os judeus tinham essa aversão pelo samaritano, não tocar em nada que o samaritano toque, né? Jesus manteve isso, né? Porque Jesus veio, né? Quando ele veio, só tomar. Jesus disse que ele não veio destruir a lei, né? Mas cumprir a lei. Mas a gente tem várias passagens de Jesus em que ele não cumpre determinadas regras culturais. Ele faz curas no sábado, né? Olha para vocês verem. Então são coisas que Jesus faz que ele não está cumprindo ali aquelas regras culturais, tá? E a questão do samaritano não é uma delas, né? Jesus manteve o distanciamento dos samaritanos? Não manteve, né? E aí a gente pode ter isso quando Jesus, né, sai de Jerusalém, vai para Jericó, em que ele passa, né, vai caminhando, e aí os seus discípulos falam que já tinha caminhado muito, que era para ele parar um pouco, para Jesus descansar, e era, né, a terra que eles estavam era a terra dos samaritanos, e aí Jesus senta lá numa encosta lá, na sombra, e ele olha e percebe que ali está o poço de Jacó, é o patriarca, e ele vai pegar água nesse poço de Jacó, e aí ele conversa com uma samaritana, pedindo água para ela, né? Então olha para vocês verem. Então Jesus aqui já mostra que ele não tem nenhum preconceito com relação a isso, né? Muito bem. Então a resposta é não, né? Então está aí, né? Essa passagem que eu falei está em João capítulo 4, versículos de 1 a 30, tá? E aí os seus discípulos, quando eles chegam, eles ficam aqui, né, abismados, vendo Jesus conversando com uma mulher.
Primeiro, que um homem conversar com uma mulher ao público já era coisa que não podia, né? Segundo, é uma samaritana, que também não podia. Agora vocês veem, né? Então Jesus aí quebrando paradigmas, né? Muito bem. Isso está relatado então no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Em que Jesus chega e ele pede água para a mulher. E a mulher fala: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Jesus descansou a interlocutora, o olhar tranquilo e retardio. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Eu gostei muito dessa fala, quis trazer ela aqui para a gente refletir, exatamente por isso. Jesus não está preocupado se é judeu, se é samaritano, se é um israelita, o que é. Jesus está preocupado em quê? Nas necessidades. Todos temos as mesmas necessidades. A necessidade de comer, a necessidade de beber água, não é? A necessidade de vestir, a necessidade de dormir, etc. As necessidades são as mesmas, independente do povo. Né? Então essa resposta de Jesus é muito interessante, porque ele quebra tudo. Porque o foco não é se é judeu ou se é samaritano, o foco é a necessidade. Né? E essa necessidade é que vai estar pautada na parábola do bom samaritano. Né? Essa necessidade. Então tá aí, ó. Então agora a gente consegue entender nessa parábola do bom samaritano. Ela está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, olha, isso aqui é para tentar Jesus, né? Porque o cara é doutor da lei, ele conhece a lei. Então, se ele conhece a lei, por que ele faz essa pergunta? Não é? Por quê? Porque se você pegar o Antigo Testamento, que era a lei, né? Os livros de Moisés e os outros, Deuteronômio, etc., está lá. Ele conhece, né? Ele é doutor na lei. Então ele faz aquilo para testar mesmo. Por quê? Porque eles querem perseguir e pegar Jesus de jeito, né? Então o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes diz: o que está escrito na lei? Pode você ver, né? Jesus, o que está escrito na lei? Como lês? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui está na lei de Moisés. Ele sabe disso. Se você quer ganhar a vida eterna, segue isso. Mas não, ele quer ouvir da boca de Jesus, né? Então Jesus diz para ele, ó: respondeste bem, faze isso e viverás, né? Viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque aqui a lei fala que é amar a Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Então quem é meu próximo? Né? Aí Jesus pega e conta a parábola do samaritano. Né? Então ele fala o seguinte, olha: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém a Jericó é por volta de 23 quilômetros, que normalmente as pessoas faziam
faziam a pé ou camelo. Né? Muito bem. 23 quilômetros. Então descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões. Naquela época tinha, né, gente? Naquela época tinha. E o interessante, uma vez eu estava vendo uma entrevista, vamos contar um fato. Não contei um fato aí, vou contar um fato. Vocês conhecem o Danilo Gentili, né? Aquele programa talk show, perguntas, etc. para os camaradas lá. E tem um padre que foi lá ser entrevistado. Eu não me lembro agora o nome do padre. Mas o Danilo Gentili, ele perguntou para esse padre: se Jesus estivesse aqui hoje, com essas questões de gays, de ladrão, etc., o que Jesus faria? O padre virou para o Danilo Gentili e falou assim: nada. Jesus não faria nada. Ele falou: por quê? Só porque na época de Jesus tinha ladrão. E o que ele fez? Nada. Na época de Jesus tinha prostituta. O que ele fez? Nada. Na época de Jesus tinha gay. O que ele fez? Nada. Em alguma passagem, você viu Jesus falando que aquele homem era ladrão, que ninguém podia ajudar ele? Não. Né? E aí ele fala um fato muito importante, e isso é mesmo, que Jesus simplesmente acolheu quem procurou ele. Ele não olhou quem era. Acolheu. Procurou ele, ele acolheu. Né? Inclusive no livro Maria de Nazaré conta que certo dia Maria chega, Jesus está com 2 homens dentro de casa, 2 ladrões. Ele criança, com 2 ladrões dando de comer dentro da casa dele, os ladrões. Pode vocês verem, né? Aí você vai lá, tem Maria Madalena. Aí você vai lá, tem Saulo, Paulo de Tarso, né? Que perseguiu os cristãos. Então quem procurou ele acolheu, né? Então é a questão aqui, ó, os salteadores, né? Tinha. Jesus acolhia quem procurava, né? E ainda faz até hoje, né? Os quais os despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Passar de largo é passar e não dar atenção, certo? Deixa lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então vamos dar uma pausa aqui. Agora para você ver. Ele relatou aqui 3 personagens. Ele não falou quem era o sacerdote, não falou quem era o levita e não falou quem era o samaritano. Só falou o sacerdote, o levita e o samaritano. Beleza? Muito bem. Você me pergunta, por que ele não falou que passou um judeu? Por que ele não falou que passou um galileu? Né? Porque se você observar aqui, ó, o sacerdote e o levita, lembra daquelas 12 tribos de Israel? Muito bem, né? O Jacó tinha um filho chamado Levi. Esse Levi, ele não tinha tribo. É o único filho de Jacó que não tinha tribo, né? Vai completar as 12, porque Levi não tinha tribo. O José morreu, sobrou 2, e os 2 filhos de José subiram. Então Levi não tinha. Por quê? Porque o Levi, ele foi a tribo responsável por cuidar do tabernáculo, por cuidar da adoração a Deus. Então eles estabeleceram que Levi não tinha direito à terra.
Porque quem adora a Deus e quem cuida do culto tem que ficar livre para todos. Não é isso? Muito bem. Então os levitas, eles são da tribo de Levi. Né? Nessa época, os levitas trabalhavam no templo. Mas na época antiga, né, de Davi, quando Davi, né, Davi, Salomão, Saul, eles trabalhavam no tabernáculo, que era uma como é que fala? Uma cabaninha, eles chamavam de taberna, e ali ficavam as tábuas da lei, as tábuas da lei de Moisés. Só os levitas é que podiam tocar nelas e podiam transportar, tá certo? Com o tempo, essa taberna, né, foi se estruturando, construiu-se um templo, né? E aí construiu-se a figura do sacerdote, que era responsável pelo culto, né? O sacerdote, ele era escolhido dentro dos levitas, né? Só que no tempo de Jesus, o sacerdote cuidava da adoração a Deus, cuidava das oferendas, dos sacrifícios e assim vai. E os levitas, os que não eram sacerdotes, cuidavam do templo, né? A preservação do templo, dos imobiliários, da segurança do templo, etc. De modo que os dois personagens, tanto o sacerdote quanto o levita, eles eram pessoas ligadas à divindade, à adoração a Deus. Então, olha, passa duas pessoas, né, responsáveis pela adoração a Deus, frente a uma pessoa que está necessitando de ajuda e não ajuda. Ou seja, você espera-se que aquela pessoa ajude, né? Ela não ajuda. E aí passa um samaritano que é desprezado, ninguém quer tocar no samaritano, nem na roupa, e esse samaritano ajuda. Olha para você ver. Então, olha o ensinamento de Jesus. Estão vendo? Né? E ele não só ajuda, ele faz mais do que isso, né? Olha aí, ó. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então ele levou ele lá para uma estalagem, cuidou dele, né? Não foi só aquele cuidadozinho ali no caminho. E partindo do outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. Ainda pagou as despesas, está vendo? Aí Jesus pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o doutor da lei diz: o que usou de misericórdia para com ele. Né? Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa, mesma maneira. Né? Então, olha para vocês verem, um ensinamento profundo aqui de Jesus. Ele utiliza essa parábola para ensinar muitas coisas. Primeiro, aquele que tinha obrigação de ajudar não ajuda. Quem vai ajudar é aquele de quem a gente nem espera, né? É o samaritano. Muitas das vezes na vida é assim, né? A gente passa por momentos bons, mas passa também por momentos difíceis. Muitas das vezes a ajuda vem de onde você não espera, né? Muitas das vezes, tá certo? Depois, Jesus ensina aqui que a questão cultural, se é um povo, se é outro povo, tanto faz. O importante é o quê? É a misericórdia, é o amor ao próximo, né? Não importa se é branco, se é negro, se é índio, seja quem for, se é alemão, se é russo, se é indiano, se é francês, não importa. A necessidade é a mesma, né? Então, o que vai nos salvar, porque essa parábola que ele contou, porque o doutor da lei perguntou o seguinte: o que eu faço para ser salvo? Né?
Então, se eu quero ser salvo, eu tenho que fazer para o meu próximo o melhor que eu consigo. Né? Por isso que fala, fazer ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o que eu faria para mim, eu faço para o meu próximo. Se fosse eu cair no chão, o que eu queria? Não é? Que alguém me ajudasse. Agora, quem eu quero que me ajude? O que tiver ali na hora. O que tiver condições. Porque na hora ali que você está na divisão da vida e da morte, você vai ficar escolhendo. Né? Pra você ver. Aquele cara que estava caído no chão lá. Né? Jesus não contou quem é. Não contou quem é. Mas provavelmente não deve ser um samaritano. Né? Ou é um judeu, ou um galileu. Olha para você ver. Na hora que ele estava ali, ó, ele aceitou a ajuda do samaritano. Porque se não fosse o samaritano, ia ser quem? Ninguém. Está vendo? Então muitas vezes a gente é assim. Né? Na hora que a gente está bem, tranquilo, aí a gente estabelece regras. Estabelece regras. Né? Não conversa com a pessoa, né? Não dou ideia com fulano, não frequento tal lugar, e assim vai. Mas na hora que a gente está precisando, a gente quebra as regras. Né? Isso é uma coisa para a gente se parar e pensar. Né? Tem um filme, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas vocês devem ter visto. É um casal que vai ajudar, né, fazer comida, né, almoço para moradores de rua, uma ONG lá. E o homem resistente a não ir, está dizendo que no final ele acaba indo. Aí um dia um morador de rua pergunta para ele: quando você me dá um prato de comida, o que você acha que você está fazendo? Né? Aí o cara passa 1000 coisas na cabeça dele. Aí ele fala: estou matando a sua fome. Ele falou: não, você está me vendo. Olha você ver. E né? Quando eu me disponho a ajudar, é porque eu estou vendo aquela pessoa. Porque eu poderia passar ali e nem ver. Não dou ideia, não vejo. Não ver significa, eu não importo com ele. Né? E o Divaldo fala que uma das piores coisas é o desprezo. O desprezo é uma das piores coisas que tem. Ser desprezado. Não estou nem aí, é indiferença. Né? Não estou nem aí para ele. Isso é a pior coisa que tem. Porque você não se preocupa com aquela pessoa. E aí você tem uma pessoa que você não se preocupa e você julga. Né? É igual Maria Madalena, muitos julgavam. Mas quantos se preocuparam com ela? Só Jesus. Mas julgar, nós julgamos. Mas na hora de ajudar, eu sou indiferente. Né? Então olha para vocês verem. Né? Então é isso que Jesus vem trazer para nós. Né? Essa misericórdia que a gente tem para com o próximo. Né? Muito bem. No livro dos Espíritos, então, na questão 918, vai falar exatamente dos caracteres do homem de bem. Porque nós não estamos falando do bom samaritano, então é um homem de bem. Né? E qual que são os caracteres do homem de bem? Né? Lá tem vários, é uma lição inteira do homem de bem. E olha que é o homem de bem, nem é o perfeito, é o de bem. Né? O perfeito está acima. Olha aí, ó. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem crenças. Tá? Isso aqui é importante, porque aqui tem uma palavrinha, chama-se ver. Tudo acontece como eu vejo a pessoa. Se eu olho para você e vejo você como meu inimigo, então eu não faço nada para você. Eu não te ajudo. Se eu olho para você e vejo você como meu irmão, aí eu te ajudo. Vocês estão entendendo? Aí eu te ajudo. Então é muito engraçado isso. Porque está tudo em como eu vejo as coisas.
brigou comigo, que ela está sendo simplesmente grosseira comigo, aí eu vou ser grosseiro com ela. Agora, se eu vejo que ela é uma pessoa doente, ou que ela está passando por uma dificuldade, e aquilo está afetando, né, o senso dela, aí eu interpreto aquilo tranquilo, nem brigo. Ah, não, está passando por um momento difícil, né? Deixa, coitada, vamos ajudar. Ela está passando por um momento difícil. Vocês estão entendendo? É como eu vejo as coisas, né? E como muitas das vezes eu conheço as pessoas, né? Uma vez eu fui fazer uma visita num abrigo aqui no Barreiro. Aí eu cheguei no abrigo, né? Cheguei no abrigo, no muro alto. Aí estavam os meninos lá no abrigo, xingando os que estavam lá dentro, estavam xingando os que estavam lá fora. E uns palavrão bem caprichados. Eu falei, Jesus, o negócio ainda está pegando, né? Beleza, entrei sem meio ressabiado, só vou entrar com cuidado, né? A gente está pegando lá dentro, né? E entrei. Aí entrei, capitulei de menino, acho que tinha uns 12 lá. Aí beleza, aí fiquei de voltar. Aí voltei com a minha filha. Nessa época minha filha devia ter uns 8 anos. Eu falei, filha, fica perto do papai, né? Vestido de pai, né? Proteção. Fica perto do papai. Beleza. E assim foi. Depois de certo tempo, eu já não ligava. Eu já ia com ela largava ela para lá, ela ia para o quarto com as meninas, eu ia lá com os meninos vinham e sentavam no meu colo pequenininho. Aquilo ali já ficou normal para mim. Os meninos gritavam, eu já estava tranquilo. Não, estou só gritando, não está tranquilo. Isso é só extravasando, né, criança? Deixa extravasar. Então vocês estão vendo? É como eu vejo as coisas. No primeiro momento a gente assusta, né? Claro. Mas depois você acostuma, você vai vendo o que está acontecendo, não é? E aí as coisas mudam, né? Então tá aí, ó. Coloquei a imagem da Maria Teresa, né? Como que ela via as coisas, né? Na sua época. Muito bem. Olha que interessante aqui, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, né? Porque só vai existir miséria, gente, quando eu não abro os meus olhos para ver o meu próximo. Porque se eu olhar o meu próximo e ver que é meu irmão, a minha mãe, minha irmã, ele não vai passar necessidade, não é? Agora, quando eu não vejo isso nele, eu sou indiferente. Então o problema nosso é a indiferença, né? Olha, em Lucas capítulo 6, versículo 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Ou seja, nós somos o que somos. Se você quer saber como, né, se nós queremos saber como nós somos, é só olhar aquilo que a gente oferece. Porque o fruto é aquilo que eu ofereço, né? O fruto é o que a árvore oferece para nos alimentar, né? Então o nosso fruto é aquilo que eu ofereço para o meu próximo. Então se eu ofereço bem, então eu sou uma boa árvore. Se eu só ofereço mal, eu sou uma má árvore. Está vendo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E o fruto não é um só. A árvore dá vários frutos, não é? Nós também, vários frutos. Nós não damos frutos só na segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta é o mesmo pé. Mas na segunda não, bom fruto. Não é assim? A ideia é que a gente dê sempre bons frutos. Tá certo? Olha aí, ó. Porque não há, aí você já viu, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Por isso que tem aquela história lá, né? Conheça-te a ti mesmo. E a gente se conhece. É só olhar os frutos. E o fruto não é só o que eu faço, é o que eu penso também, né?
pensamento, ai desse pensamento, né? Já pensou se a gente pudesse ver o pensamento do próximo? Ai, 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 né? Esconde. Pois não se colhe figos nos espinheiros, nem se vitimam uvas dos abrolhos, né? Então tá aí, ó. Então, se tem uma desordem em nós temos que transformar essa desordem em uma ordem, tá? Então, aquele sacerdote e aquele levita, eles não eram representantes de Deus, porque se eles fossem verdadeiramente representantes de Deus, eles amparavam. Não foi o que Jesus fez? Não amparou quem procurou ele? É claro que Jesus não saía procurando. Jesus espera primeiro a nossa boa vontade, de querer. Por isso que eles chegaram e falaram: o que queres que eu faça? Pô, Jesus, você não sabe o que eu quero? Não, eu sei, eu quero saber se você sabe. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é você sabe o que você quer, não é? E aí o Haroldo fala numa entrevista dele que a maioria das pessoas que vivem no umbral não quer sair de lá. Não quer sair de lá. Você fala: por que os anjos não descem lá no umbral e resgatam todo mundo? Eles descem. Eles descem. Só que os que querem sair, saem. Os outros não querem, não ficam. Vocês estão entendendo? E aí, para terminar, segundo Paulo, se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que nos afligem, a atualidade terrestre, a resposta simples ainda é aquela de... Agora está um pouco, né? Agora me complicou. Deixa eu ver o que tem escrito aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui só para eu ver o que está escrito aqui, tá, gente? Porque aí de há quase 2000 anos, né? De há quase 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Não é o que o samaritano fez? Caridade. Né? Caridade. Muitas das vezes o que acontece? Isso eu falo por mim. Não estou falando por ninguém, estou falando por mim. Às vezes eu estou andando na rua, estou tão apressado que eu não vejo a quem está precisando. Não vejo, né? Ou se eu vejo, tenho vergonha de ajudar, porque às vezes eu estou com uma roupinha melhor, né? Eu fico com vergonha de chegar perto do próximo ali e ajudar, porque ele está sentado ali no chão, né? Muitas das vezes com uma roupa precária, sem tomar banho em vários dias. Eu fico com medo de ajudar, fico com medo das pessoas me olharem, né? A gente tem que vencer isso. E aí a Madre Teresa fala uma frase que é assim, ó, né? Porque muitas das vezes a vergonha, né? O orgulho nos impede de fazer as coisas. E aí a Madre Teresa fala que o problema não é entre eu e o próximo. O problema é entre eu e Deus. Que é? A quem que eu devo prestar conta? É a meu próximo ou é a Deus? É a Deus. Vocês estão entendendo? Muito obrigado a todos. Boa noite. Muita luz e muita paz. Obrigado, Senhor. Deixar o Silvio agora tomar umas linhas, né? Molhar a garganta ali. Trouxe aí os estudos da noite para nós. E como ele colocou no final, né? A caridade não é apenas uma condição para a salvação, né? Ela é a única para a salvação. Porque ela abrange todas as outras virtudes, né? Quem pratica a caridade está praticando o amor, quem pratica a caridade está praticando a justiça, está praticando a indulgência, a benevolência, e aí vai. Então esse é o grande ensinamento hoje para nós aí da palestra. Tá bom, pessoal? Nós vamos caminhando aí para fazer a nossa
prece, né? E quem for ficar no salão, né, para o atendimento, quem for tomar o passe, pode permanecer na fila para o atendimento, ok? Então vamos então fazer a prece para o nosso fechamento, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, agradecendo a Miramês, que nos acolheu, que nos abraçou, a toda a sua equipe, que já está conosco nesse trabalho de harmonia, de equilíbrio, trazendo a paz para os nossos corações. Possamos nessa noite de hoje, dentro desse aprendizado, de amar o próximo como a ti mesmo, que permaneça em nosso coração, que permaneça na nossa consciência, para que possamos praticar, para que possamos fazer desse ensinamento o nosso caminho, fazer desse ensinamento para a nossa alegria de atender a nossos irmãos, os mais necessitados. Que sua paz, Mestre amado Jesus, envolva e permaneça em todos nós, na nossa família, nos nossos entes queridos, aqueles que estão nos nossos pensamentos. Que leve a todos eles a alegria, o amor e a fraternidade. Que assim seja.